Fala pessoal, eu sou o Davi. Pessoal, eu vou deixar um recado rápido para vocês aqui, um conselho para você que está começando no day trade. Isso aqui é uma reflexão, não é uma crítica a nenhuma forma de análise técnica, nem price action, nem fluxo, tá? Apenas para que você tenha uma base para você fazer as suas próprias pesquisas e chegar nas suas próprias conclusões e passar a pensar por você mesmo, tá? Isso aqui é uma reflexão que serve para intraday, day trade, tá pessoal? Por que eu estou chamando aqui de reversão de movimento? Porque no conceito de tendência, da forma clássica que a gente vê, esse conceito do Charles Down, ele é um conceito criado para períodos mais longos, né? Meses, semanas. E para intraday, pessoal, boa parte desses conceitos, eles são difíceis, eles são difíceis de serem adaptados para o intraday. Tá? O pessoal às vezes faz uma gambiarra para fazer funcionar para intraday, só que isso se torna um pouco perigoso, porque o mercado não está ligando se você está operando intraday, ele tem um movimento próprio dele, então você tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Intraday eu fiz aqui desenhei aqui um gráfico de linha, né? A reflexão que eu queria deixar para vocês é o seguinte: procurem, já que vocês vão operar intraday e vão fazer day trade, independente do quanto isso é arriscado, procurem utilizar indicadores mais clássicos, tá pessoal? Essa é a dica básica aqui. Eu tracei essa linha amarela para a gente ter uma referência do início do dia, né, do pregão. Como que o pessoal utiliza às vezes para pegar uma reversão no intraday ou às vezes prazos mais longos? Eles pegam, vou botar uma linhazinha amarela aqui só para a gente ter uma ideia. Deixa eu vermelhinho. Que o preço ele vinha numa tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa, e no intraday virou nosso dia aqui, ele quebrou essa tendência de baixa, fez um fundo mais alto. Isso aqui são os volumes, tá pessoal? Aquele volume que aparece embaixo lá do seu gráfico, que você pode colocar como indicador, é o volume clássico, tá? Você percebe aqui um aumento das barrinhas, né? Ou seja, um aumento do volume do volume de contratos, volume financeiro que foi colocado no mercado nessa região. Então, quando você percebe uma quebra de padrão de tendência com aumento de volume, geralmente é um sinal de uma possível reversão de movimento. Eu estou chamando movimento porque não estou falando aqui de tendência especificamente, é mais movimento no intraday. E aqui eu coloquei também, desenhei aqui bem torto, um tipo de um estocástico, né? Ele te mostra o mercado perdendo força também. Ele é um indicador média móvel, né? Eu não gosto muito. E eu acho um pouco que as pessoas abusam um pouco da forma de interpretar ele. Mas tome cuidado também. Qual que é o perigo, o grande perigo desses indicadores, pessoal? Por exemplo, o estocástico, às vezes, o pessoal, ao invés de considerar ele como um indicador de tendência que ele as pessoas querem utilizar ele apenas para pegar reversão, assim como o IFR, quando ele faz uma divergência no topo, o IFR está caindo e o topo está fazendo topos mais altos, aí a pessoa às vezes casam um estocástico com o IFR. O problema, pessoal, é em que tempo gráfico você está fazendo isso, né? Intraday eu acho um pouco mais complicado, tá? Principalmente porque o pessoal que está vindo para o mercado está vindo com pouca grana. Então, por exemplo, você pega aqui um movimento que está subindo, né? O gráfico reverteu o movimento, iniciou o movimento de reversão de um dia para o outro, você no dia seguinte você pressupõe, porque o estocástico estava lá embaixo, porque entrou volume, começou a quebrar aqui a tendência, você obviamente pressupõe que isso aqui pode subir, né? E começa a fazer suas compras aqui. E às vezes isso vai embora, isso continua indo mais um pouco, tá? Por isso que eu digo nos vídeos aqui, quanto mais amplo é o seu conhecimento, não estou dizendo para você se encher de conhecimento e pouca atitude, tá? É para você ter ideia do que está realmente acontecendo no mercado antes de tomar sua decisão. Aqui eu fiz o desenho do gráfico subindo com os volumes subindo também. E coloquei de propósito esse estocástico aqui, porque eu já fiz muita operação contra movimento, pessoal, baseado em volume no intraday, tá? Baseado em volume e estocástico. E não foi uma, não foi duas vezes que eu pegava e fazia o quê? O preço subindo, o estocástico me mostrando a tendência. Você já tinha a reversão de movimento por gráfico também. Aí acontecia, estocástico no máximo, vende. Pá, aí você vendia. Aí o negócio andava 2, 3 pontos e voltava a subir. Isso eu estou falando de dólar. Isso também acontece, tá?
Aí voltava a subir. Aí vinha subir o volume aqui embaixo. Pá, o estocástico tocou a linha do mega super comprado, né? A gente chama de sobrecomprado e sobrevendido. Sobrecomprado, beleza, vende de novo. Val, aí você vende, sobe de novo. Isso é muito comum, tá, pessoal? No intraday, tá? Em intraday. Qual que é a dificuldade do intraday, pessoal? Geralmente você que está aqui fazendo um day trade, você não tem grana, o seu objetivo aqui não é ficar posicionado por meses, por semanas. Então esse tipo de operacional para gráfico, e quanto maior o gráfico, ele é mais assertivo para você fazer um swing trade, ele funciona legal, tá? Mas para intraday eu tomaria muito cuidado com ele, tá, pessoal? Não por conta do indicador ser ruim, não por conta da técnica não funcionar, muito por conta do viés que você às vezes vocês eu me incluo nisso também, hoje não tanto, mas já me inclui bastante, que vocês às vezes estão começando criam de que o indicador ele é o melhor indicador. Por isso que quando eu falo de indicador, pessoal, eu falo de indicador com clássico, né? Para mim pouco importa se ele é o indicador modernoso, que o guru lá falou que é maravilhoso, vai dar dinheiro e tal. O que importa é ele ser clássico. Por quê? Por que eu digo clássico? Porque quando ele é clássico, tem mais gente vendo, ele é antigo, é um indicador mais tradicional, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, o estocástico, me fugiu o nome do criador dele, mas ele é um indicador muito recente, tá? Não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que muita gente, eu estou dizendo só o seguinte, muita gente ao invés de olhar ele como um indicador de tendência que ele é, só quer pegar a reversão, entendeu? Porque lá tá barato. Aí o que acontece? Uma reflexão aqui, pessoal, para você. Resumindo, eu acredito que quem está começando no day trade deveria começar de uma forma mais ajustada. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu criei para mim, que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Só fazer uma linhazinha aqui de alta. A quebra da tendência de alta também, pessoal, geralmente se dá para a quebra de uma linha de tendência, né? Para você tentar fazer uma venda. Então, por isso que estocástico falha muito também no intraday. Ele não tem nem padrão gráfico, às vezes você é ruim de fluxo, você não manja nada de fluxo, você não acompanhou, por exemplo, aqui, vou colocar azul, tá? Só para a gente indicar uma regressão de fluxo. Você não acompanhou aqui, se um player está fazendo vendas aqui nessas regiões, para você conseguir ajustar um stop em cima do nível de preço que você tem um stop curto, porque se ele fez um movimento agressivo na venda aqui nessa região, você consegue colocar stop acima da região onde ele começou a agredir, porque se perder ele consegue segurar, mas você não. Então você procura stops mais curtos ao invés de stops técnicos muito grandes, tá? Aí você faz esse raciocínio, esse racional para o ativo que você opera em day trade, seja fracionado de ações, seja dólar, seja índice. O dólar índice normalmente é o mais procurado pelo pessoal, né? E é o que a gente fala às vezes na nossa sala operacional. Então tome muito cuidado, tá, pessoal, com essas situações em que você também não entende bem de fluxo e você aí fica acreditando só no indicador. E aprenda um pouco de cada coisa, tá? Mas voltando aqui, eu ia falar com vocês sobre um racional interessante para início de dia, tá? Vou colocar aqui, vou colocar de amarelo. O pregão começou aqui. Os ativos em geral, pessoal, eles têm um range, caramba, eles têm um range mínimo, né? Se você fizer uma estatística olhando para trás, você vai ver que cada ativo, seja dólar, seja índice, ele anda uma quantidade mínima de pontos por dia, tá? E é interessante que você faça esses estudos. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas provavelmente eu vou bolar uma mini mentoria que eu vou disponibilizar, assim, preço ridículo para vocês, para quem está começando, encurtar caminho sem gastar muito dinheiro, sem ficar gastando 10 mil reais de curso, tá? Então, aprenda sobre o seu ativo, o ativo que você vai operar, porque no início do dia, enquanto ele não ampliar esse range, que é o range que ele vai andar todo dia, X mil pontos ou X pontos no dia, você fica atento para a dispersação desse preço, para quando ele resolver disparar, você ir junto com ele e casar com algum tipo de análise. Você poderia também estar falando aqui, nós poderíamos também estar falando aqui, pessoal, de médias móveis, tá? De médias móveis aqui, ó. Uma média que sobe, perdeu, o preço foi para cima dela, aquela continua, vou fazer de vermelho mesmo, tá, pessoal? Aqui ela veio, ó, o preço ficou para baixo, entende? Existem N técnicas que você pode adaptar e de preferência eu sugiro que ao invés de você tentar pegar sempre as reversões de movimento,
que você aprenda a pegar, pessoal, esse deslocamento do preço do início do dia, tá bom? Você vai operar menos e conseguir zerar suas operações antes do meio-dia. Bom, mas isso aí é papo para mais para frente também, para trocar uma ideia pessoal com a gente. E desejo a vocês aí muito sucesso e se cuidem, a gente se vê no mercado, pessoal. Um abraço.